Tiago menor é citado na Bíblia, em outros evangelhos, como irmão de Jesus. Diga irmão de Jesus. Mas ele não era irmão de Jesus. É porque na tradução da nossa Bíblia, a palavra irmão no aramaico não existe. Aliás, a palavra primo no aramaico não existe. Então por isso que quando muitos dos evangelistas foram citar Tiago, eles colocaram como Tiago, irmão de Jesus. Mas existiu Tiago também, irmão de Jesus, mas não é dele, ele não foi a pia. Ele morreu, muito provavelmente ele morreu também decapitado. O mártir dele foi decapitado. O que na verdade me chama a atenção é que alguns desses apóstolos que nós estamos falando, não teve muitas citações deles nos evangelhos e nem na história da igreja. Mas o que me chama a atenção em Tiago, já que a Bíblia fala poucas vezes dele, é o fato de ele ter sido chamado Tiago menor. Diga, Tiago menor. Como eu entendo que o nosso Deus não faz nada sem propósito, então eu entendo que Deus queria que realmente nós conhecêssemos Tiago como menor. Diga, menor. Por que Deus então queria citar Tiago menor? Porque muitas vezes nós não valorizamos as coisas pequenas. Nós não valorizamos as coisas que são muitas vezes desprezíveis. As pessoas desprezam muitas vezes. A Bíblia fala em Zacarias que as pessoas estavam desprezando o templo que seria construído porque elas lembravam do primeiro. O primeiro era grande, o segundo era pequeno. Porém, a grandeza terrena não significa a grandeza espiritual. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a grandeza terrena não significa a grandeza espiritual. O próprio João Batista, que foi o primo também de Jesus, Jesus disse a respeito de João: de profetas nascido de mulher, não houve ninguém que fosse maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O João, ao ouvir isso, ele diz em João, no capítulo 3, no versículo 30, ele diz: interessa que ele cresça e eu diminua, aparecesse e ele, a cada dia mais, as pessoas querem ser cada dia maiores. As pessoas querem a cada dia estarem no centro das atenções. As pessoas querem a cada dia prosperarem mais, conquistarem mais, tornarem grandes aqui na terra. Ao contrário então do que eu estou falando, porque se Jesus disse João é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, significa que no reino dos céus Deus valoriza muito as coisas pequenas. Aí então nós começamos a inverter os valores, porque eu poderia dizer, então eu quero ser pequeno, eu quero ser a cada dia menor, eu quero sumir. Quem já falou isso? Eu quero sumir. Não foi nem porque você queria que Jesus aparecesse, mas foi que você estava com muito problema. Está com tanto problema, está com tantas situações, né, contrárias, que você fala assim: eu queria sumir, comprar uma passagem só de ida para nunca. Eu quero o menor cargo, eu quero a função menos glamourosa, o nome menos comentado. Quando eu sou grande demais, ele fica escondido na minha vida. Mas quando eu me abro e quando eu aceito ser pequeno, ele fica grande na minha vida. Quando eu estou doente, ele se torna o meu curador. Quando eu estou sem dinheiro, ele se torna o meu provedor. Quando eu me sinto abandonado, ele cuida de mim. Quando a minha força é pequena, ele me fortalece. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E o poder de Deus, eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez a tua força está pequena, talvez a tua fé está pequena, talvez a tua alma está abatida, mas eu quero declarar que Deus, ele vai aperfeiçoar o poder dele nas suas fraquezas. Tiago menor, ele era chamado menor, porque o menor, a palavra menor no grego significa micros, micro, de pequeno, de exageradamente pequeno. Ele poderia então ser pequeno de estatura. Alguns estudiosos dizem
que talvez ele é chamado Tiago menor porque era pequeno de estatura, ou propriamente porque ele era mais jovem do que o outro Tiago. Por isso chamado então Tiago menor. Quem dera nós fôssemos menores e dependêssemos todos que estão aqui, dependêssemos todos da grandeza de Deus. Ao olhar para o problema que muitas vezes parece maior do que nós possamos enfrentar, ao olhar para os problemas que realmente todos os dias aparecem para nós, muitas vezes nós nos vemos de maneira pequena. Assim, em Juízes 6, fala que Gideão, quando foi chamado, o Senhor falou para ele: eu te escolhi para livrar o meu povo de Israel. E ele disse assim: eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo é a tribo mais pobre. E o Senhor continuou dizendo: você se enxerga pequeno, mas eu te enxergo um valente. Você se enxerga pequeno, o menor, o mais pobre, mas eu já sei o plano que eu tenho na tua vida. Você é pequeno, porque óbvio, ninguém começa grande, ninguém nasce grande. Esses dias mandaram uma foto, eu tenho uma sobrinha agora, né, que nasceu há pouco tempo. Aí mandaram uma foto de uma criança já com dente. E a criança rindo, eu falei, um recém-nascido com dente. Eu falei, nossa, mandei pra minha irmã, ela achou o bico. Porque, na verdade, a criança não vai nascer com dente. A criança não vai nascer já, apesar que tem criança que nasce bem cabeluda, né? Mas criança não vai nascer já com o cabelo até o pé. As coisas elas vão crescer, as coisas na nossa vida elas vão crescer aos poucos. O grande problema é que a gente já quer as coisas grandes. O grande problema é que a gente gostaria que Deus fizesse um passe de mágica assim na nossa vida e aí a gente já ficasse rico do dia para a noite. O grande problema é que a gente já quer um casamento já como se fosse um casamento super maduro em poucos anos. Quão bom seria, não é verdade? Ter um casamento, aliás, hoje eu estou completando aí mais um ano de casamento. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Dá um aplauso para a vida da Fran. Mais um ano de casamento, mais um ano. Essa semana aqui já levei ela para passear. Né? Tomamos, as meninas deram água tônica com um negócio estranho lá que eu não sei o que é. Fiquei preocupado até de beber, que nos dias atuais, né, vai saber se era veneno. Mas aí agora no aniversário, fomos lá no Comedy Club e tudo mais, demos risada, saímos de lá, chegamos em casa, e aí eu falei, agora faz aquele drink que as meninas deram. Ela fez o drink, nós tomamos, foi uma noite agradável, maravilhosa. É fácil? Não é fácil. Tem dias que você quer matar, ou que você quer morrer, que a tua força está pequena. Porém, se você desistir, você não vai colher o melhor, porque o melhor nunca está no começo, sempre está no fim. Então, não importa como nós começamos, mas importa como nós vamos terminar. O grande problema é que as pessoas começam e quando começa a ficar difícil, elas desistem. Esse é o problema. 1 Reis, abre a sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Falando em casamento, uma mulher, ela anunciou nos classificados do jornal, procura-se um marido, porque ela queria casar. No outro dia ela recebeu 12 ligações de pessoas falando, leva o meu. Então, acharam ou não? Sabia dessa, Nádia, não? Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá. Quantas vezes? E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, diga, pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe
E disse a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Deus gosta de usar o pequeno. Deus gosta de usar o que as pessoas desprezam. Deus gosta de fazer o pequeno ficar grande. Elias estava numa situação onde ele tinha vencido os 850 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo, 850 profetas contra um homem. Quem tinha mais força? Os 850 profetas ou Elias? Humanamente, os 850 profetas. Porém, Elias tinha um Deus que era maior do que todos eles. Elias, depois de vencer os 850 profetas de Baal, ele tinha profetizado que não ia chover, porque eles estavam adorando deuses estranhos em Israel. Então Elias profetiza: não vai chover, até que vocês se arrependam. Tem muitas vezes o céu está fechado na nossa vida, porque tem coisa errada. O céu fica de bronze. Essa foi a palavra de Deus, quando foi inaugurado o templo de Salomão. O Senhor falou: os meus olhos estarão atentos às orações que fizerem neste lugar, se vocês me obedecerem. Porém, se vocês forem desobedientes, esse teto será um teto de bronze. As orações, elas vão subir, mas elas vão subir só até o teto. Então Elias profetiza que não haveria chuva. Agora Elias vence os profetas de Baal e ele vai profetizar que vai chover. Ele diz pro seu ajudante: vai chover. Mas havia ali 3 anos e quase 4 anos de seca. E o ajudante do profeta vai lá olhar no monte mais alto de Israel para ver se tinha algum indício de chuva. Ele vai a primeira vez, não vê nada. Ele vai a segunda, não vê nada. Ele vai 5 vezes, não vê nada. Ele vai 6 vezes e na sexta vez não vê nada. E quando ele vai a 7ª vez, ele vê uma nuvem, mas é uma nuvem bem pequena. Mas ele então não dá muito valor para aquela nuvem pequena. Ele fala: o profeta falou que vai ter uma grande chuva, então eu só vi uma nuvem pequena. Diga: nuvem pequena. Ele vem e fala: profeta, 6 vezes eu fui lá, não vi nada. Agora eu fui, mas só vi uma pequena nuvem. E o profeta falou: então é essa pequena nuvem, do tamanho da palma, da mão de um homem, que é um sinal de vai alcançá-lo. E a palavra fala que veio uma poderosa e abundante chuva daquela pequenininha nuvem. E o que o Senhor está falando, talvez na tua vida você está vendo coisas como uns sinais bem pequenos. Parece que Deus, Ele está com você de uma maneira muito pequena. O sinal tem sido muito pequeno. Muitas vezes você vê áreas da tua vida que você fala assim: é uma bênção bem pequenininha. Mas creia nisso, porque através deste início que Deus está te dando, esse novo início, esse novo recomeço, Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Gênesis 25, 21 a 23. Gênesis 25, 21 a 23. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca teve um filho, concebeu. 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, os 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro. Diga assim: um povo, diga com mais fé, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Hoje nós estamos falando do apóstolo Tiago menor. Diga: menor. Nós estamos falando de Tiago menor, e nós estamos falando que Deus gosta de usar coisas pequenas. Nós vemos que Isaac teve 2 filhos, e dentro do ventre já tinha uma briga muito grande. Um queria nascer na frente do outro, um queria passar na frente do outro. Uma briga, os irmãos brigavam dentro do ventre já. E a mãe dele não estava entendendo nada, porque estava mexendo, não era uma mexida normal nem na barriga, era uma briga mesmo, era o UFC.
dentro da barriga dela. E o Senhor falou: a briga está acontecendo porque um quer nascer na frente do outro. Só que eu já vou dizer o que vai acontecer. O que nascer primeiro, que será aquele que é abençoado, porque o primogênito tinha todas as bênçãos do pai, e o segundo não tinha todas as bênçãos do pai. O primogênito era mais bem sucedido, havia promessas maiores na vida do primogênito, mas Deus já deu a letra para ela e falou: o primeiro vai servir o segundo, o primeiro, que é o maior, vai servir ao menor. É isso que o Senhor está falando. Quanto menor, melhor, porque mais o poder de Deus vai aparecer. O Senhor está falando: quanto menos possibilidade de dar certo, maior vai ser o milagre. E quanto mais as pessoas duvidarem daquilo que Deus vai fazer na sua vida, melhor, porque aí Deus vai te fazer crescer. E aí a palavra fala que um dos filhos era Esaú, e o outro filho era Jacó. E de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. De Jacó veio José, que depois deu à luz a Efraim e a Manassés. E dali veio toda a genealogia de Moisés, e chegamos até aqui através do menor. Nós não chegamos até aqui através do maior. Nós não estamos aqui porque nós nascemos em berço de... Pessoas falavam: esse daí não vai dar em nada, essa daí você vai ver, vai virar coisa ruim. Mas o Senhor falou: não, esse daí, o menor, esse é o menor, mas eu escolho o menor, eu escolho o menos favorecido, eu escolho esse que desprezaram, esses aí que estavam pelo caminho, que ninguém quis pegar, eu pego, eu restauro, eu transformo, e eu tenho uma grande obra na vida dele. Aleluia! Quem era você se não fosse Deus ter te escolhido? Quem era eu se não fosse Deus ter me escolhido? Mas o Senhor, Ele não olha como o homem vê. O homem quer o mais glamuroso, o mais famoso. Deus prefere o desconhecido. É por isso que você está aqui, porque Deus prefere os menos favorecidos. É por isso que eu estou aqui, porque eu não tinha nenhum favor, eu não tinha nenhuma graça, mas Ele enxergou em mim o que nem eu mesmo enxergava. Sabe a grande bênção? Que Deus enxergou em você o que nem você mesmo enxerga. Deus enxerga em você um potencial que nem você mesmo enxerga. Deus enxerga na sua família uma família abençoada que nem mesmo você enxerga. Deus enxerga na tua vida uma pessoa próspera que antes não tinha, nem sabia o que ia fazer da vida profissional, mas olha o que Deus está fazendo na sua vida, olha como você tem crescido, olha como você pode abençoar, não somente a igreja, não somente a sua própria vida, mas a vida de outras pessoas, porque Deus tem feito o pequeno ficar grande. E é por isso que às vezes vem uma tristeza no nosso coração. Às vezes nós olhamos, eu mesmo, essa semana, nossa, meu Deus, que semana difícil, que semana de tribulação, que semana de dúvida, que semana que muitas vezes eu queria comprar essa passagem que eu falei, só de ida. Mas aí, eu estava lá, eu entrei no banheiro, por isso que é bom você ouvir a voz de Deus. Eu entrei no banheiro da minha casa, tudo mais, no dia que eu saí com a Fran, eu entrei no banheiro para me arrumar. E o Senhor falou no meu ouvido: por que você está triste? Por que você está assim? A minha mão está naquele lugar. Aleluia. E o Senhor falou: tudo vai cooperar para o teu bem. Aí eu falei: aleluia. Até coisas que o diabo está armando para você, eu vou transformar em bênção na tua vida. E o Senhor está falando a mesma coisa para cada um de vocês. Eu não sei que má notícia, eu não sei que situação difícil, eu não sei o que está se levantando contra você, que te faz sentir lá embaixo, que te faz acreditar que nada vai dar certo, que muitas vezes você acreditou em algo que não vai acontecer. Mas o Senhor hoje está confirmando e falando: não importa o tempo que passar, não importa a forma que será, não importa se o diabo quer te colocar lá embaixo, eu vou te tirar com mão forte e vou te colocar no lugar que eu preparei. A Bíblia fala sobre rabiscos de Israel. Os rabiscos de Israel eram sobras da colheita, sobras de azeitona, sobras de uvas. E no contexto de guerra, os rabiscos eram sobreviventes de guerra. Então, em Israel, por muitas e muitas vezes, como Israel foi invadida por muitas e muitas vezes, o inimigo vinha e levava tudo, o inimigo vinha e destruía tudo. Mas o inimigo nunca conseguia exterminar totalmente o povo de Deus.
O inimigo nunca conseguia falar: agora não existe mais nenhum judeu. Sempre Deus preservava alguém. Sempre Deus preservava uma tribo. Nós vemos isso na época do profeta Jeremias, quando Zedequias mandou matar todos os profetas, mas o africano pegou os profetas e colocou, o Ebed-Meleque, é que o nome dele é difícil, o Ebed-Meleque colocou ali profetas dentro de um lugar, de uma caverna, e Jeremias sustentava esses profetas dentro da caverna. Através de Jeremias havia sustento para esses profetas dentro da caverna. Ou seja, sempre Deus preservava. Quando o inimigo queria acabar com aqueles que serviam a Deus, com aqueles que davam a direção para o povo, Deus preservava esses. Assim sempre foi em Israel. Nunca o inimigo conseguia destruir tudo, mas Deus sempre preservava alguém. Na época de Moisés, todas as crianças primogênitas, não é? A maioria foram mortas, mas Deus preservou Moisés, porque Deus, através de Moisés, libertaria todo o povo. Na época do dilúvio, onde toda uma geração seria destruída, aonde o pecado já tinha invadido todos os lugares, as pessoas estavam longe de Deus, mas Deus preserva 8 almas, Noéder e mais 7 pessoas foram preservados, porque Deus sempre preserva o seu plano para que ele venha acontecer. Eu vou repetir que você não entendeu. Deus está preservando o plano dele na sua vida. O inimigo tentou te tirar tudo, o inimigo tentou te destruir, o inimigo falou: agora já era. Só que na verdade ele não sabe, o mais importante na tua vida permaneceu, que é a azeitona, que é o azeite. Isaías 17. É Isaías 17? Isaías 17. Okay. Isaías 17, é isso mesmo, 5. Acharam? Será, leia comigo. Será que quando o segador ajuntar a cana do trigo e com o braço cegar as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns? Leia o 6 agora. Mais ainda, ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Podem acabar com a colheita, podem falar: acabei com a colheita, mas na árvore, na ponta da árvore, vai sobrar 2 ou 3 azeitonas, é o suficiente para Deus devolver tudo que o inimigo roubou. Porque o próprio Jesus falou: eu não vou me manifestar quando tiver uma multidão reunida, mas eu me manifestarei aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Deus se agrada das coisas pequenas. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus se agrada das coisas pequenas. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus se agrada da simplicidade. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus se agrada da humildade. Então humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque na verdade, quando eu passo pelo caminho da humilhação, está chegando na minha vida o caminho da exaltação. Se você está passando pelo caminho da humilhação, está chegando na tua vida a estação da exaltação. Aleluia, não há como ir para a exaltação sem passar pela humilhação. Então louva a Deus, porque esse tempo que você está passando é proposital. Está chegando a tua exaltação. Aleluia. Está chegando a tua exaltação. Matou todas as crianças, mas deixou Moisés vivo. Foram vazados na frente dele, conforme Jeremias tinha falado. Mas o rei Nabucodonosor disse: Jeremias, você vai morar no melhor lugar. Aleluia, aleluia. E na verdade, o que vai trazer a salvação para a nossa vida não é o que a gente acha que é grande aos olhos humanos. Mas o que vai trazer a salvação para as nossas vidas é aquilo que aos olhos humanos é pequeno. O que vai resolver as nossas vidas, às vezes, não está nas coisas grandes que você está pedindo, mas em coisas pequenas que Deus está consertando na sua vida. Às vezes você fala assim: ai pastor, mas são coisas, isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pequenos cupins são responsáveis pela queda de árvores muito grandes. Dá uma olhada na sua vida e vê os cupins que são pequenininhos.
Às vezes o pecado é pequenininho, que Deus quer que você tire. Às vezes é uma atitude que você precisa tomar. Às vezes é um perdão que você precisa liberar para alguém. Você está guardando uma mágoa no seu coração. Às vezes é aquele amor que você não tem mais por Deus, aquela vontade que você não tem mais de estar na presença de Deus como você tinha, como você conheceu a palavra de Deus. Isso daí vai te correr aos poucos. Isso daí é um cupim que vai consumindo você, que é uma árvore na presença de Deus. E o que o diabo quer é te derrubar. Essa é a vontade do diabo. Quantas árvores que estão derrubadas nos dias de hoje. Quantas árvores que eram árvores frondosas, cheias de raízes, pessoas que tinham ministérios, pessoas que eram muito usadas por Deus, pessoas que Deus usava assim para falar até o CPF, pessoas que eu já vi árvores, pessoas usadas muito por Deus, mas que terminaram como árvores secas, árvores que caíram e não teve jeito, porque cupins vieram e as pessoas acharam que dava para viver com os cupins, como muita gente acha que dá para viver duas vidas, dá para viver uma vida na igreja, dá para viver uma vida no mundo, dá para desfrutar da Santa Ceia, mas também dá para desfrutar dos pratos e das mesas que o diabo oferece. Não dá, não dá. Chega uma hora que a raiz não vai aguentar, chega uma hora que a árvore vai cair. Mas ainda que a árvore caia, a Bíblia fala no livro de Jó, ainda que a árvore esteja morta, ainda que a árvore esteja seca, ao cheiro das águas ela brotará. Ainda que ela esteja ferida, talvez você fala: Senhor, eu estou ferido, pastor, eu estou ferido, pastor, meu coração está doente. Mas eu falo para você, Ele mesmo permitiu a ferida, mas Ele mesmo curará. E eu vejo o Senhor agindo aqui em corações feridos nessa noite. Eu vejo o Senhor aqui agindo em árvores, em raízes de árvore que precisam de água, que você está secando, a cada dia você seca mais, a cada semana você seca mais, a cada mês você seca mais, a cada ano você está ficando pior, a cada dia você está falando: meu, eu estou ficando louco, eu estou entrando em depressão, eu estou com pânico. Senhor, entrai, eu termino a palavra em Mateus, dizendo Mateus 7, versículo 14 e 15: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita, pequena é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. A porta é estreita. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, acham que estão vivendo uma vida do jeito que querem viver, querem ser grandes aqui na terra, querem ter muitos bens aqui na terra, querem conquistar muito aqui na terra. Nas igrejas tem sido pregada essa conquista, nas igrejas tem sido pregada essa prosperidade, e as pessoas estão juntando tantas riquezas que elas não são capazes de carregar, e quando chegar naquele dia não vão entrar. Porque larga é a porta que conduz para a perdição, mas estreita e pequena é a porta que conduz à vida eterna. Jesus disse: eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, ele não precisa mais que ninguém conte para ele como é que é, porque agora ele está vendo como é. O grande problema é que tem muita gente que está do lado de fora da porta. A minha salvação, ela não vai ser consolidada quando Jesus voltar. A minha salvação não vai ser consolidada quando o arrebatamento acontecer, em que aí sim Ele vai fazer com que todos se reúnam lá. Na verdade, eu já estou começando a entrar pela porta agora. Posso ouvir um amém da igreja? Diga assim para quem está do seu lado: você está começando a entrar pela porta agora. Não adianta, tem muita gente que está deixando para entrar depois. Depois não vai dar. A porta está sendo aberta agora. Eu entro agora. E é muito louco, vai falar logo o português da Zona Leste aqui. É muito louco porque quando você entra por essa porta aqui, terminou o culto, você sai, certo? Daqui a pouquinho o Edmar terminou o culto, vai abrir a porta, vocês vão embora. E eu vou ficar aqui atendendo as pessoas, vocês vão embora. Porém, o que você não pode é sair pela porta da sua salvação. Você sai pela porta da igreja física, mas você não pode sair da porta da igreja espiritual. Quando as luzes da igreja física se apagam, as luzes da igreja espiritual precisam continuar acesas na sua vida. Por isso que as virgens nécias, elas não tinham óleo suficiente para manter as suas candeias acesas. Elas estavam com sono e elas falaram: o noivo ainda vai demorar. E as prudentes não, pegaram óleo suficiente
para estarem sempre acesas, porque ele virá numa hora que não esperais, no abrir e no fechar de olhos. Jesus vai vir, e aquele que estiver na presença dele, que já tiver entrado pela porta espiritual, vai com ele para a eternidade. Mas aqueles que ainda estiverem em cima do muro, quando tocar a última trombeta, vão ficar aqui na terra, vão passar pela grande tribulação, vão viver dias horríveis. Na verdade, esses dias já estão começando, ou vocês não percebem? Os dias estão bons? São bons os dias? Ou você acha que essas coisas que acontecem todos os dias, de calamidades, de às vezes filho matando pai, pai matando filho, catástrofes, nós vemos coisas assim que acontecem que a gente fica até assim de boca aberta, não dá nem para comentar certas coisas. Isso representa que os dias já estão horríveis. Sabe a única coisa que ainda traz um equilíbrio na terra? O Espírito Santo. Você está debaixo da cobertura da igreja do Senhor Jesus, não da igreja Restaura. Você está na igreja Restaura, você se filiou na igreja Restaura, você está, claro, Deus nos ungiu aqui como autoridade para abençoar a sua vida. Só que a igreja é muito mais do que a igreja Restaura. A igreja do Senhor Jesus não tem placa, cujo pastor é Ele mesmo, o sumo pastor das nossas almas. Jesus é o sumo pastor da tua alma. Entrai pela porta. O grande problema é que as pessoas não têm experiência com Cristo. Elas estão do lado de fora da porta. Elas têm a experiência que os outros contam. Elas têm as experiências que muitas vezes elas assistem na televisão. Elas têm experiências muito efêmeras. Amém, né? Vamos glorificar a Deus, que Deus deu graça para o Daniel e trocou de carro essa semana, para honra e glória do Senhor. Amém? Só que a coisa mais maravilhosa que tem não é simplesmente as coisas que Deus nos dá, materiais, mas aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, a eleição que Ele tem nas nossas vidas. Quantas vidas nós ganhamos para Jesus, quanto tempo nós temos gastado com Deus, o quanto nós conhecemos de Deus, o quanto a Bíblia não é simplesmente um livro qualquer na nossa vida, mas o quanto a Bíblia tem realmente feito parte da nossa existência, o quanto a Bíblia tem feito parte da nossa história, o quanto nós estamos andando e entendendo o que está acontecendo conosco, o quanto nós temos sido usados e quanto nós queremos ser instrumentos para preparar a volta do Senhor Jesus, que está próxima. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à salvação eterna. Quem crê nisso, curva a sua cabeça. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar de Tiago menor? É difícil, porque falam grandão assim, ficou grandão, o menor ficou grandão, porque aquele que se humilha será exaltado. A parábola de Rico e Lázaro fala que o Lázaro, o mendigo, ficava na porta do rico pedindo comida para ele todos os dias. E o rico passava, tinha muitos compromissos, tinha muito trabalho, não tinha tempo para ajudar o mendigo, não tinha tempo para fazer nada para Deus. Só que a palavra fala que quando o mendigo morreu, os anjos vieram recolher a alma dele e levaram para o seio de Abraão. E o rico, que não estava preocupado com Deus, que estava preocupado com seus afazeres do dia a dia, que estava preocupado em mais um negócio que ele tinha que fechar, esse também morreu depois. E a palavra não fala que anjos vieram buscá-lo, mas fala que ele apareceu, quando ele viu, ele já estava num lugar chamado Hades. Hades significa porta do inferno, não é inferno, é porta do inferno. Ele se viu lá e estava muito quente, mas estava muito quente. E ele falou, por favor. E aí Deus permitiu que ele visse o Lázaro, o mendigo, lá do outro lado. Tinha um abismo entre eles. E ele pediu, por favor, que o mendigo saísse de lá de onde ele estava e trouxesse pelo menos um pouquinho de água, porque estava queimando muito, estava muito calor. E ele queria que o mendigo pudesse vir do lado dele e só colocar uma gotinha de água na sua boca. Mas um anjo apareceu e disse assim, quando você viveu na terra, você não se preocupou com Deus, você não se preocupou com o mendigo, você não se preocupou com a tua vida espiritual, mas você só estava preocupado com as coisas dessa terra. E você rejeitou a Deus e por isso você veio para esse lugar. Já o mendigo não tinha nada, ele não desfrutou de nada da terra, mas ele cria em Deus, ele tinha fé em Deus. E hoje ele está lá, desfrutando. Ele está na presença de Deus e ninguém pode tirá-lo de lá. Toda a vergonha que ele passou na terra é a honra que ele está recebendo agora.
E aí o rico disse: então, por favor, já que eu não posso sair desse lugar, me deixe ir lá na terra avisar os meus familiares, os meus irmãos, porque eu tenho irmãos, para que eles não venham para esse lugar que eu estou. E o anjo disse para ele: você não pode ir lá, porque lá já tem pregadores pregando, eles têm que crer na palavra que está sendo pregada lá embaixo. Se eles não crerem nos profetas que estão lá, mesmo que você descer, eles não vão acreditar. O que eu entendo com isso é que às vezes pequenas atitudes aqui na terra são grandes atitudes lá no céu. Quando você se desprende dessa terra um pouco, começa a pensar que a vida é muito mais do que 100 anos, aí você não vive mais pela vida presente, mas você vive se preparando para a melhor vida que está sendo preparada para você daqui a pouco. A visão da Igreja Restaura é a visão da eternidade. E a cada dia eu quero que você enxergue a vida que Jesus conquistou para você na cruz. Não é essa vida aqui nessa terra horrorosa. Aqui é só, nós vivemos aqui, nós vamos desfrutar o que Deus permitir, mas o melhor ainda está por vir. O que Deus preparou de melhor é uma cidade que não vai ter dor, que não vai ter choro,